tudo. Olá! Nessa aulinha aqui a gente vai falar então de um outro conceito básico lá da geometria analítica, que é o qual? É a distância entre dois pontos. Então imagine o seguinte, eu trouxe três situações distintas aqui para a gente analisar. Imagine que eu tenho dois pontos, um ponto A e um ponto B, e eu quero calcular a distância entre esses dois pontos, ok? Nessa nossa primeira situação, eu coloquei aqui o nosso ponto A e o nosso ponto B, de maneira que, bom, se o A está lá no meu plano cartesiano, então, ele tem uma coordenada x, que eu vou chamar de x de A. O B também está, então ele também tem uma coordenada x, que eu vou chamar de x de B. Mas eu vou falar para vocês que nessa situação, A e B estão à mesma altura. Então, ambos têm uma mesma coordenada y. Ora, se eu quero saber a distância entre esses dois pontos, basta eu medir o seguinte, então, se eles estão à mesma altura y, a distância entre eles é o quanto eu andei do x de A até o x de B, certo? Ou do x de B até o x de A. Tanto faz. Então, a distância entre esses dois pontos nada mais vai ser do que se eu pegar o meu xb e tirar dele o xa. Sobra só a distância entre A e B, então. Então, distância de A a B é x de B menos o x de A. Vou colocar para vocês uma coisinha aqui que é o tal do módulo. Ó, para quê? Para garantir que essa distância seja positiva. Foi o que eu falei para vocês, tanto faz eu vir de A até B ou de B até a distância é a mesma. Só que dependendo de como eu fizer, se eu tirar x de A menos x de B, esse valor vai dar negativo. Como é uma distância, ela tem que ser positiva, por isso do módulo, ok? Bom, situação parecida acontece aqui em 2. Em 2, olha só, o meu A e o meu B, eles têm mesma coordenada x. No entanto, B tem uma coordenada y aqui e A tem uma coordenada y aqui. Se eu quero a distância entre esses dois pontos, basta eu saber de y de A eu tirar o y de B, não é isso? Então, a distância entre A e B é y de A menos y de B. Mesma situação de lá. Eu poderia ter feito y de B menos de A? Sim, a distância é a mesma. No entanto, eu preciso colocar um módulo aqui então, ok? Bom, coloquei aqui os dois exemplos no primeiro quadrante. Não necessariamente eles precisam estar no primeiro quadrante, tá? Então serve para qualquer quadrante aí, só para facilitar o nosso desenho. Tudo bem? Agora, olha essa situação. Eu tenho A e B, só que eles não estão nem na mesma direção, na horizontal, nem na vertical. Como é que eu calculo a distância de A até B? Olha só, A tem uma coordenada x, B tem uma coordenada x. A tem uma coordenada y e B tem uma coordenada y. A distância entre eles é a seguinte. Se eu prolongar aqui a minha coordenada y, eu sei que todas as ordenadas ou abscissas aí, os segmentos são paralelos aos eixos. Então, nesse trechinho aqui, eu tenho um triângulo retângulo, onde esse pedacinho aqui, esse cateto dele, nada mais é do que a variação de xa até xb. Então, eu vou chamar de ΔX aqui. Pode ser? Aqui, o outro cateto é quem? É a variação y entre o y de B e o y de A. Se eu quiser saber essa distância entre A e B, basta a gente fazer o quê? Nesse triângulo retângulo, aplicar o nosso querido tio Pitt. Só aplicar Pitágoras. E olha só o que a gente tem. Distância de A a B ao quadrado vai ser quem? ΔX ao quadrado, ou seja, x de B menos x de A ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Y de B menos Y de A ao quadrado. Aqui eu não preciso colocar módulo, porque o quadrado já garante que os meus valores vão ser positivos, ok? E aí, quando eu tiro a raiz, então, do que restou, só me vale a positiva, certo? Olha só, por exemplo, então, tenho dois pontos, A e B, e quero a distância entre eles. Não tenho desenho, mas eu sei que A tem coordenada x valendo 0 e B também. Ou seja, em relação a x,
eles estão na mesma direção. É tipo essa situação. Quem variou? O y. Qual vai ser a distância entre eles? A variação entre o y. Então, olha lá. 4 menos o menos 2. O módulo disso. 4 menos o menos 2 é 4 mais 2, portanto, a distância é 6. Ok? Olha aqui outro exemplo. Tem o A e B. Eles têm coordenada x igual? Não. Tem coordenada y igual? Não também. Como é que eu acho a distância entre eles? Lembra, tio Pete, a distância ao quadrado vai ser a variação x ao quadrado, então menos 1 menos 0 ao quadrado, mais a variação y ao quadrado. 2 menos o menos 2 ao quadrado. Daqui, eu sei que a distância é menos 1 menos 0, menos 1 ao quadrado, 1. Distância ao quadrado. 2 menos o menos 2, 4 ao quadrado, 16. Ah, distância é a raiz de quem está lá. Só positiva, porque a gente está falando de uma distância. 16 mais 1, 17. Distância entre A e B, raiz de 17. Ok? Mais alguns conceitos básicos a gente vê numa próxima aula. Até lá! Estudo tudo.